Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no canal Estude Comigo Brasil, eu irei estudar com vocês banco de dados. Acho que já comentei algumas vezes aqui no canal, em algumas correções, que apesar de sempre estarmos corrigindo aí provas de raciocínio lógico, me aventurei a corrigir algumas provas de português, mas eu sou um profissional da área de tecnologia da informação. Já se vão mais de 20 anos de experiência na área. A minha formação inicial é bacharelado em ciência da computação e depois fiz uma especialização em engenharia de software com ênfase em projetos. Hoje eu resolvi fazer uma apresentação de uma dessas áreas de tecnologia da informação. São várias áreas, né? Que quando a gente pega um edital de um concurso de tecnologia da informação, a gente vê mais de 15 áreas diferentes. É programação, é análise, é engenharia de software, é banco de dados, é design, é redes, que mais? Aplicativos e gerência de projetos, gerência de processos, e uma série de matérias aí de conteúdos específicos da área de tecnologia da informação. E quando a gente faz um concurso, eles pedem tudo isso de uma vez só, né? A gente tem que se desdobrar para poder conseguir estudar todas as matérias. Mas isso acontece em qualquer área do concurso, de concurso público, né? Direito também, quando eles cobram específicas de direito, tem que saber todos os direitos possíveis e inimagináveis. Né? Na área privada, né, não é bem assim. A gente sabe que na área privada você acaba se especializando em uma determinada área. A minha especialização é mais voltada para a parte de desenvolvimento de sistemas e um pouquinho nessa minha jornada eu estudei um pouco mais de banco de dados. Então lá, por que eu escolhi esse tema, banco de dados? Né? Poderia ter começado por qualquer um outro. Não foi à toa. A gente vem vendo frequentemente aí nos concursos que, independente do cargo, seja na área fiscal, seja para policial, seja para a parte administrativa, cada vez mais eles pedem um conhecimento da área de tecnologia da informação. Claro, o mundo vem evoluindo, a tecnologia de informação está presente no nosso dia a dia e eles estão pedindo cada vez mais esse tipo de conteúdo em concursos públicos. Para mostrar para vocês essa tendência, eu vou até mostrar aqui um edital, né? Vou mostrar, na verdade, dois editais. Um da Polícia Federal, e aí a gente vê que tem teoria da informação, conceito de informação, dados, representação de dados, de conhecimento, segurança e inteligência. Isso é um edital para escrivão da Polícia Federal. Tá vendo? Não é uma pessoa especializada, é a parte de escrivão. Mas o que eles já estão pedindo? Teoria da informação, banco de dados, base de dados, documentação e prototipação, modelagem conceitual, abstração, modelo de entidade de relacionamento, que é uma coisa bem específica na área de banco de dados, análise funcional e administração de dados. Quem é DBA aí que faz essa parte de administração de dados. Dados estruturados e não estruturados, bancos de dados relacionais, chaves de relacionamentos, e entram até na seara de noção de mineração de dados, conceituação, que já é um pouquinho além da parte de banco de dados, chegando até a Big Data. Indo também no edital da Polícia Civil, deixa eu colocar aqui para vocês, Polícia Civil. Tá lá, que foi do DF, saiu um pouquinho antes desse da Polícia Federal, e também cobrou basicamente os mesmos tópicos ou bem parecidos. Eu até fiz uma inversão aqui, ó, coloquei tópico 10, depois veio o 9, o 11, 6, porque quando eu estudei esse edital da Polícia Civil, quando eu dei uma olhada, eu verifiquei que sim, se eu fosse estudar o edital da Polícia Civil, eu ia seguir por essa ordem de tópicos aqui, ó, que foi depois a ordem que eles acabaram divulgando, o CESP acabou divulgando para a Polícia Federal. Eu teria estudado dessa forma: teoria da informação, porque dá base para a parte de banco de dados, depois a modelagem, chaves de relacionamentos, e depois entrando na parte de mineração de dados e Big Data. Lá no edital da Polícia Civil, a ordem não está
Dessa forma que eu coloquei aqui, ó, ela está começando do 6, 7, 8, 9, 10. Você vê que eles colocaram aí de outra forma. O da Polícia Federal já colocaram aí na ordem certinha, que é a ordem que eu recomendo a gente estar estudando, vocês estarem estudando para este concurso. Essa aula inicial que eu quero fazer com vocês aqui, essa apresentação, né, eu vou destacar principalmente banco de dados, base de dados, documentação e prototipação. Eu vou dar uma breve introdução. Banco de dados, base de dados, essa parte toda aqui a gente tem assim bibliografias enormes só para tratar de banco de dados. São livros de mais de 700 páginas. A gente tem um livro do Sistema de Banco de Dados, lá do Peter Hobby, que tem 700, 800 páginas. A gente tem um livro do Date, e tem uma série de outros livros, aí, conteúdos que extrapolam muitas e muitas páginas. Mas para concurso público, pelas questões que eu acabei já identificando, que já caíram de banco de dados, existe uma cobrança inicial, da parte inicial, e de alguns conceitos que eles querem captar se a pessoa entende e tem uma noção básica realmente do que seria banco de dados e seus relacionamentos. Então eu vou colocar agora aqui para vocês a vinheta do canal e logo em seguida eu vou entrar com a aula, né? A apresentação propriamente dita. Ok, vamos lá. Banco de dados. Bem, para a gente falar de banco de dados, eu preciso entrar até um pouquinho em outros tópicos que estão relacionados com a parte de arquivos, porque os bancos de dados eles evoluíram depois que os arquivos que existiam já em computador, planilhas, Excel, documentos, texto, não suportavam mais, não davam a segurança necessária, não suportavam mais, não geravam a informação necessária que os sistemas necessitavam. Então, o banco de dados é uma evolução dos arquivos. E essa teoria da informação, ela vem acrescentar, ela se repete aí em banco de dados. Então, aqueles tópicos anteriores que eu mostrei ali no edital, nos editais da polícia, que fala de teoria da informação, eu vou voltar um pouquinho, vou falar um pouco desses itens, para aí sim a gente poder falar de banco de dados nas apresentações seguintes que eu vier a disponibilizar aqui no canal. Mas essa base aqui já é bastante importante. Dados e informações. Então, eu vou explicar de uma forma simplificada a diferença entre dado e informação. Essa diferença, conforme eu falei, a gente estuda em teoria da informação, definimos o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento, o que é classificação da informação e assim por diante. Os dados. Os dados são os fatos brutos. O que seriam os fatos brutos? Bem, vou fazer aqui algumas anotações. Digamos que você tem aqui um valor 5.000. Você tem aqui a informação, o número 100. Você tem aqui o nome Elis Regina. Essas informações, simplesmente, elas não nos dizem nada. Você olha esse valor 5.000, o que quer dizer esse 5.000? O que quer dizer esse valor 100? Você tem lá o valor, os valores 1 ou 0, registradas dentro de alguma tabela, de alguma planilha, coisa assim. Esses são os dados brutos. Eles ainda não te dizem nada, são simplesmente informações soltas. Digamos assim,
eu tenho aqui agora, eu vou fazer um exemplo. Eu tenho 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. São informações que eu encontrei registradas aí, digamos que eu tenho registrado numa planilha. Essas informações, sozinhas, são os dados brutos. Cada uma dessas daqui é um fato bruto, é uma informação, é um dado, fato bruto. Agora, a partir do momento que eu coloco agora o seguinte, 0 significa sexo masculino. 1 significa sexo feminino. Essas informações foram coletadas, foram registradas no concurso da Polícia Federal, concurso da PF, para o estado do DF. E ao totalizar, eu verifiquei que tinha 7.000 inscritos, 7.000 zeros, 7.000 inscritos do sexo masculino. Eu contei, eu processei a informação e verifiquei que existem 7.000 zeros e 3.000 do sexo feminino. Então, no estado do DF, concorreram para o concurso da Polícia Federal 10.000 pessoas, sendo 7.000 do sexo masculino, 3.000 do sexo feminino. Essas informações aqui, ó, 7.000 do sexo masculino, esse contexto que eu apresentei aqui, isso daqui é informação. A informação, ela precisa ser formatada, precisa ser processada, ela tem que estar num contexto. Então, essa é a diferença. Você pura e simplesmente olhar a informação, valor 7.000, valor 3.000, às vezes não quer dizer nada, esse 0, esse 1 não quer dizer nada. Quando você coloca num contexto, você processou a informação, você processou o dado, você tem a informação. Informações são o resultado do processamento de dados brutos para revelar o seu significado. O significado desses zeros e uns, eles foram revelados após o processamento, após eu processá-los, após eu formatá-los, dizer que 0 é masculino e 1 é feminino. Esclarecendo um pouquinho mais, vou dar um outro exemplo. Vou fazer uma analogia sobre o que seria dado e informação. O dado, ele é isso aqui, é o tijolo. Isso aqui é o fato bruto, é o 0 e é o 1. É o 0 e 1 que foi registrado, ou sexo masculino ou sexo feminino. Isso aqui é como se fosse o tijolo. Mas depois a gente começa a processá-lo. A gente começa a fazer, formatar, dizer que o 0 é masculino, 1 é feminino. Então a gente começa a colocar o quê? Massa, cimento, para unir um tijolo ao outro. A gente começa a dar uma forma, a gente faz um alinhamento aqui, né? Tem uma medição. E aí uma pessoa vai colocar um tijolo sobre o outro, vai ter essa ação de construção. Então o processamento, a gente parte do lado bruto e aí a gente faz um processamento. E esse processamento nos origina a parte final, que é, né, o muro construído, a informação. Esse muro aqui, ele está num contexto, ele é de uma determinada escola, ele está num determinado endereço, ele já foi formatado, ele foi pintado, ele tem um propósito a cumprir, ou seja, ele serve para proteger essa escola. Então, aqui é o mesmo, é essa analogia que eu queria fazer, é informação. A informação é o muro já pronto e contextualizado. Ok? E aí, dada essa diferença, a gente pode evoluir agora no conceito de banco de dados. O que é um banco de dados? De forma mais simples, né?
um conceito simples, genérico, um banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Simplificando ainda mais, é o agrupamento de dados que tratam do mesmo assunto. Então, informações que tratam do mesmo assunto. Essa definição ela é bem genérica. E esse conceito nos revela o seguinte: o banco de dados não precisa ser sempre tecnológico. Ok? Não sei se alguém de vocês ainda se lembra das listas telefônicas. Eu me lembro muito bem. Adorava quando chegava em casa e entregava lá no endereço lá onde eu morava com meus pais uma lista de telefônica novinha. Então pense nos nomes e telefones de pessoas que constavam na lista. A gente tinha uma relação de dados, a gente tinha uma relação nome. Deixa eu anotar aqui. Nome, telefone. Eu tinha essa relação nome, telefone. Os dados estavam relacionados e davam significado, quer dizer, aquela pessoa ela tinha aquele determinado telefone, você conseguia localizar a pessoa pelo telefone. E aí, não precisa ser tecnológico. Tá? E temos umas propriedades implícitas quando a gente está falando de banco de dados. Quais são essas propriedades implícitas quando a gente fala de banco de dados? Bom, representa um aspecto do mundo real. O que quer dizer isso? Esse banco de dados, esta lista telefônica que é um banco de dados, ela representa o quê? Nomes de pessoas, nomes verdadeiros, né? Pessoas e seus respectivos telefones. É uma parte do nosso mundo real do dia a dia. Você, por exemplo, no e-commerce, né, num site de e-commerce que vende produtos, ali existe, é uma parte, a gente selecionou o quê? Produtos para venda. Então a gente tem uma relação de produtos e seus preços. Digamos um site de vendas de automóveis, ele tem a relação dos automóveis com as suas informações, lá, seus dados registrados, modelo, e aí essa informação o quê? É um aspecto do mundo real. Tá joia? Uma planilha Excel com nomes e telefones também se encaixaria aqui. Ela é um aspecto do mundo real. Essa coleção ela é coerente, ela tem uma lógica e tem um significado. Né? Essa coleção de dados, de nome e telefone, ela forma o quê? Forma uma lista telefônica. Ela tem um significado, tem um objetivo. Ela serve para que você localize pessoas que foram ali identificadas. Mais uma propriedade de um banco de dados. O banco de dados ele é projetado, construído e alimentado com dados para uma finalidade específica. Qual que é a finalidade da lista telefônica? Encontrar pessoas, encontrar o telefone das pessoas e você conseguir se comunicar com elas. Qual que é a finalidade de um banco de dados de e-commerce? Ter produtos disponíveis, seus preços e você conseguir ser atendido, fazer uma determinada compra. Qual que é a finalidade de um banco de dados de um banco? É você ter lá o controle do seu saldo, dos recursos que você tem lá depositado naquele banco. Então, tem uma finalidade específica. Essas informações aqui, elas valem tanto para o universo tecnológico, propriedades, tanto para o universo não tecnológico, tecnológico e não tecnológico. E aí, continuando o assunto de banco de dados, eu vou falar agora de um banco de dados que é o mais conhecido. Né? Quando a gente fala de banco de dados, você não lembra lá da lista telefônica, você não lembra da sua planilha Excel, você imagina até que aquilo ali não possa ser classificado como banco de dados. Mas são. E aí, agora eu vou falar do conceito de banco de dados sendo uma estrutura computacional compartilhada e integrada que armazena um conjunto de dados do usuário final e de metadados. E aqui a gente já começa a ter alguns conceitos
que já são mais cobrados. Os dados de usuários, do usuário final, esses dados de usuário aqui, eles são os fatos brutos de interesse do usuário. É o quê? É o telefone, é o nome, é o endereço, é o valor do depósito, é o valor do seu salário. São os valores, é o 0 e o 1 que você registrou para identificar que é do sexo masculino e sexo feminino. Então, esses dados são os fatos brutos. É do seu interesse. Você está criando um banco de dados de um comércio eletrônico, por exemplo. São os dados dos produtos, os dados dos clientes. Esses são os dados do usuário final. E qual que é a outra parte desse conjunto que é compartilhada e integrada? Os metadados. Os metadados, eles vão dizer como esses dados, quais tipos são esses dados, como eles se relacionam. São os dados sobre os dados, por meio do qual os dados são integrados e gerenciados. Por exemplo, o nome, ele vai ser o quê? Qual que é a informação que a gente pode ter de um campo nome? Ele vai ter no máximo 50 caracteres, 50 letras lá. Ele vai... eu posso dizer que quando você informar um nome em um cadastro, ele não pode ser nulo. Que esse nome está relacionado com uma outra tabela lá de endereços. Estou citando um exemplo aqui bem grotesco aqui, tá? Quando a gente tratar de relacionamentos mais na frente, a gente não relaciona geralmente nomes com outras tabelas, mas pode relacionar. E na verdade a gente relaciona às vezes o que a gente chama de chaves, né? Mas a gente pode relacionar aqui, só a título de exemplo, a gente relaciona nomes com endereço, então ele vai falar assim, esse campo nome, ele também está vinculado a uma outra tabela de filiação, para dizer que esse nome aqui é o pai de alguma outra, né? Você tem filhos, e aí você tem os filhos ligados a esse nome, é o pai, por exemplo. Então os metadados eles vão dizer muito a respeito do dado. Se o dado é do tipo é um valor, ele vai falar assim, ó, o valor tem um limite, nesse campo você só pode entrar com valor 0 até 100 mil. Você pode colocar aqui uma restrição no valor. Então, é um dado sobre o dado. Você está começando a dar informações. Você está falando que ele é do tipo decimal, que ele só tem 2 casas. Ok? Então, os metadados, eles dizem informações sobre os dados. O nome de cada elemento, o tipo de valor, se o valor é numérico, se é um texto, se é um campo do tipo data. Então, essas informações a gente conhece como metadados. Por fim dessa nossa apresentação inicial, eu quero falar um pouquinho de documentação, que também consta lá no tópico. A gente já sabe o que é dado, a gente sabe o que é informação, a gente sabe um pouquinho sobre metadados, só que quando você pega um banco de dados, você uma pessoa que vai trabalhar com um banco de dados que foi criado por uma outra empresa, ou por uma outra pessoa, por um outro desenvolvedor de sistemas, um outro DBA, a gente faz uso do quê? Da documentação. A documentação ela atende vários propósitos. Ela atende o propósito de você conhecer um banco de dados já construído, conhecer um banco de dados, ou então também de você projetar um banco de dados. Você ainda não sabe o que você quer naquele banco de dados. Você ainda está entrevistando alguém que pediu para que desenvolvesse um sistema e por trás ele ia armazenar as informações num banco de dados. E aí, na hora de projetar, você já fala assim, bom, eu vou precisar no e-commerce do quê? Do nome dos produtos. Nomes dos produtos. Eu vou precisar também, você identifica lá que você vai precisar do valor desses produtos. Você identifica que você vai ter que fazer um controle de estoque, a quantidade de produtos em estoque. E aí você vai estar em uma outra tabela chamada estoque, digamos assim. Já estou falando do conceito de tabela, mas assim, vai estar localizado em outro lugar
e vai ter informações, vai ter também o dado quantidade, vai ter o dado valor, então, e elas vão se relacionar. Só que você começa a fazer esse projeto. E aí, para que você usa o projeto? Como é que você documenta esse projeto? Então, as principais documentações de banco de dados são as seguintes. São modelos de dados, os modelos conceituais, modelos de dados lógicos e modelos de dados físicos. A gente começa a imaginar, falar assim, bom, eu vou precisar aqui de uma tabela de cliente. Essa tabela de cliente, ela vai adquirir produtos. E aí você vai relacionando esses itens, os produtos, eles você vai ter uma nota fiscal. A nota fiscal tem a informação do cliente e a informação do produto. E aí você identifica que não precisava fazer essa ligação aqui. Então, os modelos de dados, eles se dividem em modelos conceituais, e aí você está falando ainda de um primeiro nível da informação. Tá? O modelo de dados é uma coleção de conceitos que podem ser usados para descrever os dados, suas características, a estrutura do banco de dados, os relacionamentos, os usuários. Note que a documentação ela não é estática, ela é dinâmica. Você faz um primeiro modelo, depois você vai partir para um segundo. À medida que o banco de dados vai saindo de um plano conceitual para realmente ele se tornar um plano físico, e aí ele vai passar também pela parte lógica, que é uma parte mais detalhada, a documentação vai aumentando. E aí existem muitos modelos de dados propostos. Geralmente podemos classificá-los de acordo com o tipo de conceitos que eles utilizam. Se a gente está tratando ainda só da parte bem conceitual ainda, é o modelo, a gente tem aqui o modelo conceitual. Se a gente já começou a colocar um pouquinho de detalhe, começou a fazer relacionamento, começou a falar do tipo de campo que é, se vai ser inteiro, se não vai ser. E aí depois você foi e falou assim, não, e eu já decidi qual banco de dados eu vou implementar isso daqui, você já vai descer para a parte física, que aí você já vai colocar tipos de dados que aquele banco de dados suporta. Essa parte de modelos aqui, só estou citando, mas não vou me aprofundar agora. Eu vou falar de modelos conceituais, inclusive é tópico de editais, mais na frente. Quando ele fala lá no tópico do edital que ele quer um modelo, entidade de relacionamento, ele está falando o quê? Ele está falando de um tipo de documentação. E aí a gente vai ter uma explanação, uma aula específica só para falar o que é modelo conceitual, o que é um modelo de dados lógicos e o que é um modelo de dados físicos. Aqui é só para você identificar que o que seria a documentação são os modelos, e existe um outro tipo de modelo, que é o dicionário de dados. O dicionário de dados é exatamente você falar que numa tabela, e aí a gente vai entrar no conceito de tabela depois, mas, por exemplo, eu tenho uma tabela de clientes, que ela tem uma coleção de dados registrados que são relacionados com clientes, e aí eu tenho o campo nome, e aí eu vou falar que esse campo nome é do tipo, vou colocar aqui em português, do tipo caractere, né? É do tipo texto, vamos colocar melhor assim, fazendo usando português aqui para explicar, ainda não estou no modelo conceitual, é um tipo texto, que tem 100 letras, 100 caracteres, e aí que ele não vai permitir nulo, vai ser não nulo. E o dicionário, quando você pede um dicionário de dados, ele vai te mostrar todas as tabelas que aquele banco de dados tem, o que tem dentro de cada tabela, como que aquelas tabelas se relacionam. Então, o dicionário de dados ele é como se fosse um dicionário na vida real. Você tem todas as palavras falando o significado de cada palavra. No nosso universo, no nosso mundo, a gente vai ter o nosso dicionário de dados, porque é um banco de dados de quê? De e-commerce, vai ter todas as tabelas envolvidas naquele comércio. É um banco de dados de quê? De concurso, tem todas as tabelas
todas as informações relacionadas ao concurso, uma parte do mundo real. Relembrem lá o conceito lá atrás do que é um banco de dados. É um banco de dados para atender um aplicativo de celular de geolocalização. Então vai ter todas as informações relacionadas aos dados de geolocalização. Pode ser do mais simples ao mais complexo. E o dicionário de dados ele faz esse detalhamento. É um tipo também de documentação. Por fim, eu vou falar aqui da prototipação. A prototipação, o ato da prototipação se consiste em validar ideias e hipóteses antes da construção final do produto ou serviço. Mas a prototipação, eu sempre pensei que protótipo só valia para sistemas, também vale para banco de dados? Vale. Tanto é que vocês viram que ele está sendo cobrado no edital que eu mostrei ali como uma informação de banco de dados. E o que seriam os protótipos de banco de dados? O que é prototipação? Validar ideias. Vamos destacar aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui. Validar ideias e hipóteses antes da construção final do produto. Como eu faço isso? Através de modelos. A prototipação ela vai fazer uso de modelos para poder. Então, é uma parte da documentação. A prototipação ela faz parte da documentação. Quando você faz um protótipo de banco de dados, você faz um rascunho do banco de dados, você começa a validar aqueles modelos que estão ali, ó, na página anterior. Modelos conceituais, modelos de dados lógicos, modelos de dados físicos. Você pega esses modelos e simula o seu protótipo. Você começa a fazer perguntas. Eu quero usar esse modelo aqui, que tem cliente, que tem nota fiscal e que tem produto, por exemplo. Então, a nota fiscal ela tem o número do cliente que está aqui, tem informação do cliente e tem quais produtos que aquela nota fiscal emitiu. Ela está relacionada com isso daqui. E aí eu vou fazer uma simulação. No meu protótipo eu vou fazer uma pergunta. Eu vou falar assim, quais as notas fiscais do cliente João? Quais as notas fiscais do cliente João? Aí eu venho aqui no modelo, eu consigo saber quais as notas fiscais do cliente João? Deixa eu ver aqui. Bom, analisando o modelo que eu construí, eu consigo, como eu tenho aqui o código registrado, todos os códigos de clientes, e eu estou associado com o cliente, eu consigo essa informação. Então tá ok, eu vou conseguir trazer isso através desse modelo. Aí eu pergunto assim, quais quais as matérias-primas dos produtos que eu tenho em estoque. Quais as matérias-primas que formaram esses produtos? A matéria-prima? Aí você olha aqui nesse modelo aqui, eu tenho registrado matéria-prima aqui? Não. Eu teria que ter aqui ó, uma outra tabela, um outro arquivo, digamos assim, com matérias-primas que formam um determinado produto. Nesse meu modelo eu não tenho. Eu falei assim, tá, então ok, realmente faltou isso daqui. Então você começa a simular necessidades do seu usuário, ele te passou, né? Você está ajudando a construir um banco de dados, as necessidades dele e você começa a validar o quê? Validar ideias e hipóteses. Eu estou fazendo hipóteses antes da sua construção, antes do teu banco de dados efetivamente pronto. Antes de eu usar um banco de dados, e aí a gente tem vários no mercado, na verdade são sistemas gerenciadores de banco de dados, que é algo mais complexo ainda, que é um outro conceito, mas a gente tem um SQL Server, a gente tem um Oracle, a gente tem um DB2, a gente tem às vezes até um simples Microsoft Access, né? Mas aí você não construiu ele ainda, você fez o modelo e já identificou antes da construção do seu modelo físico mesmo, antes de você entrar lá para a construção do banco de dados, que ele não serve, que você já encontrou erros. Então, para isso serve a prototipação. E a prototipação faz parte da nossa documentação.
Esses eram os conceitos que eu queria passar para vocês aqui. Eu acho que ficou um pouco extensa essa minha apresentação. Eu acho que eu poderia ter resumido um pouco mais, mas tentarei ser mais objetivo nas próximas. Ok? Agradeço a todos e até a próxima. Bom, cheguei ao fim da apresentação. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acabei me aprofundando um pouco, né? Entrando com muitos detalhes aqui no conceito inicial. Mas lembre-se o seguinte: num concurso, você tem provas do nível fácil, você tem provas do nível médio, do nível difícil e do nível impossível. Você tem 4 tipos de prova. De questões de uma prova de concurso: as fáceis, as médias, as difíceis. Eu sempre penso assim: difíceis e as impossíveis. Esse conceito que a gente viu agora, que é um conceito básico, inicial, esses tópicos que tem, eles vão cair no concurso? Podem cair? Podem cair. Geralmente eles vão vir no nível fácil. E essas questões você não pode errar. Num concurso que tem 90 mil inscritos, 70 mil inscritos, você não pode errar. Porque você tem, as outras pessoas, elas vão acertar os fáceis. E a diferença vai ficar o quê? Nos médios, nos fáceis. Digamos que nem nos médios, nas questões médias, você vai ter diferença. A diferença vai ficar entre difíceis e impossíveis. Então você não pode dar de graça uma questão do nível fácil. Por isso, quis fazer essa apresentação, reforçando esses conceitos básicos, para vocês terem isso em mente e acertar as questões fáceis. E à medida que o curso for evoluindo, a gente vai continuar aí com mais detalhes. Obrigado a todos. Tá? Estude comigo. E até a próxima. Deixo aqui o meu obrigado.